Questãozinha de física do Enem de 2012, questão de cinemática. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso. Depois ela mantém a velocidade constante por outro terço e por fim reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Então vamos marcar nesse texto aqui as informações relevantes. A questão nos deu uma historinha grandona, vamos grifar aqui o que é relevante. Na primeira parte do movimento, a locomotiva parte do repouso com aceleração constante. Já na segunda parte do percurso do movimento, a locomotiva mantém velocidade constante. E no final, ela reduz a sua velocidade com desaceleração constante até parar. Então isso é o que importa. Olha, primeira parte do movimento, parte do repouso, está parado, então parte do repouso com aceleração constante. Segunda parte do movimento, mantém a velocidade constante. Última parte do movimento, desaceleração constante até parar. Para resolver esse tipo de questão, você tem que entender, conhecer qual é o comportamento do gráfico da função posição em relação ao tempo, de acordo com a velocidade do objeto. A velocidade ela pode ser aumentando, ou seja, uma velocidade, um movimento acelerado. A velocidade pode estar diminuindo, um movimento desacelerado, uma desaceleração. Ou a velocidade pode se manter constante, não aumenta e nem diminui. Uma velocidade constante, ela pode ser diferente de zero, quer dizer que o corpo está em movimento, ou a velocidade constante pode ser igual a zero, o corpo está parado. E cada um desses tipos de movimento vai ter um comportamento gráfico, vai ter um comportamento diferente. Aqui, eu vou usar esse gráfico que está aqui no final para explicar para vocês a diferença do comportamento em cada um desses movimentos. O eixo aqui da vertical, que está em pé, indica a posição. O eixo da horizontal indica o tempo. Como que acontece? Como que é o gráfico de um corpo que está parado na posição? A velocidade dele é zero. O gráfico de um corpo que está parado, o comportamento dele é uma linha reta. Vamos supor que ele esteja aqui, parado na posição 10. Então, se ele não se movimenta, ele vai continuar na posição 10. Aqui, o tempo vai passando, conforme o gráfico vai crescendo para cá, vai vindo para a direita, quer dizer que o tempo está passando. Mas ele não sobe nem desce, a velocidade se mantém, ou a posição dele se mantém aqui, olha, no 10 direto. Isso significa que ele não está mudando de posição, ou seja, ele está parado. Agora, como que se comporta o gráfico de um corpo que está com velocidade constante, uma velocidade diferente de zero? Vamos supor, 10 km por hora, um exemplo. O gráfico desse tipo de movimento é uma linha reta inclinada, assim, ó. Toda linha reta, porém inclinada, a linha não faz nenhuma curva. Agora, no caso de um movimento acelerado, o gráfico faz essa curva aqui, ó. Isso que indica um movimento acelerado. Já um movimento desacelerado, o gráfico faz essa curva aqui, ó. Esse tipo de curva é a curva de um movimento desacelerado. Então vamos aqui para a questão. A primeira parte do movimento, o móvel parte do repouso com aceleração constante. Se ele está acelerado, a curva é assim, ó. Se a curva é assim, nós já podemos descartar essa primeira opção aqui, que está uma reta, descarta. Podemos descartar essa opção aqui, que também é uma reta. Reta indica movimento constante, velocidade constante. E a gente fica com essas três opções aqui, olha, a A, a C e a D. Vamos observar agora a segunda parte do movimento. Na segunda parte do movimento, o trem
ele se mantém com velocidade constante. Então ele vai acelerando até atingir uma certa velocidade. Quando ele atinge aquela certa velocidade, ele se mantém com uma velocidade constante. Então nós já sabemos que essa velocidade é uma velocidade diferente de zero, porque ele estava acelerado e depois ele se manteve com velocidade constante. Então aqui o gráfico da letra A indica que na segunda parte do movimento ele está parado, é uma linha horizontal. Ele não está parado, porque ele veio acelerando e ele não parou de repente. Ele se manteve com aquela velocidade em que ele estava acelerando. Então nós podemos descartar a letra A e descartar a letra D. E por final, o trem ele desacelera. Como que é o gráfico da desaceleração? É esse daqui, ó, desacelera até parar. Então é justamente esse comportamento aqui, ó. Ele vai desacelerando até se transformar numa linha horizontal, que é parado. Então a resposta, ó, letra C. Eu estou deixando aí para vocês à direita da tela uma outra questão muito interessante de Enem. E estou deixando aqui à esquerda da tela um vídeo que o YouTube escolheu de modo personalizado, especialmente para você. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, gente. Se inscreve no canal, hein?